Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Queridos, Deus me deu um tema nessa noite. Marta recebe Jesus em sua casa, 6 lições. Lucas 10, 38 ao 42, vamos ler apenas o verso 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. Vamos orar? Senhor Deus, seja o Senhor a falar no homem, desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, o texto fala acerca dessa passagem. Jesus certamente estava indo a caminho a Jerusalém, mas ele passa na aldeia de Betânia, que era encostado, 3 quilômetros de distância. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que Jesus estava pregando o evangelho de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Então certamente aqui Marta ouviu a pregação do evangelho, reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus, e convidou Jesus, seus discípulos, para entrarem, Jesus e os discípulos, na casa dela. Então aqui eu já aprendo uma primeira lição. Não basta somente ouvir a palavra, mas precisamos trazer Jesus para dentro das nossas vidas. Amém? E de que maneira nós trazemos? Fazendo aquilo que Marta ela fez, ela reconheceu quem Jesus era. Porque a partir do momento que você reconhece verdadeiramente que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, você começa a obedecer a palavra de Deus. Aí você passa a ser templo do Espírito Santo. Deus ele começa a habitar em você, entra dentro da tua casa que representa a tua família e salva todos. Amém? Verso 39 então diz assim: tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então agora aparece Maria. Então com Maria eu aprendo aqui uma segunda lição. Por quê? Porque ela está silenciosamente ouvindo a palavra de Deus. Então aqui eu aprendo uma segunda lição. Não julgue a vida espiritual de alguém pela sua eloquência. Pastor, o que é eloquência? Convencer ou emocionar as pessoas apenas falando. Tá? Silêncio, ouvindo a palavra de Deus, sem nada maior do que isso, apenas ouvindo. E a Bíblia diz que em João 12 ela mostra aquilo que ela aprendeu acerca do Mestre. João 12, a Bíblia diz que os irmãos estavam preparando uma ceia para Jesus, para agradecer o milagre da ressurreição de Lázaro. De repente, a gente vê Jesus dentro da casa deles, Lázaro recebendo Jesus ali, junto com Jesus à mesa, Marta servindo, e de repente entra Maria com um frasco de perfume caríssimo e derrama aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Amém? Um gesto que somente uma verdadeira adoradora, porque o perfume era caríssimo, amados. Amém? Derrama aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Na hora, o endemoniado do Judas se levantou contra ela, mas Jesus colocou ele no lugar dele e elogiou o gesto de Maria. Amém? Então não vamos julgar a vida espiritual de ninguém pela pessoa muitas vezes falar muito ou fazer muito barulho. E de repente, esse falar muito, esse muito barulho se transforma em nada. Enquanto que muitas vezes, uma pessoa quietinha, uma pessoa muitas vezes que não mostra algo, nenhum diferencial, mas tem um caráter cristão maravilhoso, uma vida no altar na presença do Senhor. Agora vamos aqui então, ao verso de número 40. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Então o que estava acontecendo aqui? Marta estava fazendo os afazeres ali de casa, os domésticos. De repente ela para e fala: opa, minha irmã está fazendo nada, está só sentada aos pés do mestre, ouvindo a pregação do evangelho. Não vou deixar isso assim não. Foi lá e reclamou acerca da situação, pediu que Jesus viesse a interferir e mandar que Maria ajudasse ela. Então, terceira lição: não tire o foco daquilo que verdadeiramente importa. Aqui Marta tirou o foco daquilo que verdadeiramente importava, que era dar valor na presença de Jesus, o Filho de Deus, na casa dela. Amém? Então preste atenção: o que verdadeiramente importa para mim e para você? Fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que estava agradando a Jesus naquele momento era ouvir aquilo que Jesus estava falando. Que infelizmente Marta, o texto diz aqui, estava distraída em muitos afazeres, deixou passar, enquanto que Maria ficou atenta e agradou a Deus, aqui a Jesus Cristo, através
de ouvir, de aprender acerca do reino de Deus. Amém? Quarta lição. Isso aqui é importante nós entendermos, tá? E é fato. Um dos sinais que a nossa vida espiritual não anda bem é ficarmos incomodados com a entrega total dos outros. E quando a pessoa ela começa a se incomodar porque ela vê outra pessoa que verdadeiramente entregou a vida dela para Deus, que está adorando ao Senhor, ou que está orando, ou que está falando bastante a palavra de Deus. A pessoa, quando ela está com a vida espiritual dela abalada, muitas vezes por causa das muitas lutas, ou que algumas brechas ainda têm de serem fechadas, a pessoa ela se incomoda, ela se irrita. Isso é um dos sinais. A pessoa chegou perto de você, começou a falar de Jesus, começou a cantar um hino, ou falar acerca da palavra de Deus, e aquilo está te incomodando, pode ter certeza, amém, que a tua vida espiritual ela não anda bem. Porque quem ama Jesus, quem está com a vida espiritual na presença do Senhor, tem prazer quando alguém chega falando da palavra de Deus, orando ou algo assim, a pessoa já entra no ritmo da outra e começa também a falar acerca da palavra, começa a orar, começa a cantar, e é assim que nós somos quando estamos com a nossa vida espiritual em ordem. Amém? Se irritou, se está te irritando, pode ter certeza que tem que rever alguma coisa, pedir perdão para Deus, ou pedir força, por causa das muitas lutas e você está abalado, mas é um fato que tem que ser observado. Amém? Então o verso 41 diz assim, respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Então, quinta lição, que Jesus olha para ela e fala, você está ansiosa, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Depois ele diz aqui, e Maria escolheu a parte boa, no qual não lhe será tirada. Então, não se preocupe demais com as coisas de menos, é a nossa quinta lição. Marta estava preocupada com algo que era de menos, que era os afazeres de casa. Quem que estava na casa dela, irmãos? O próprio Filho de Deus. Amém? Então, no momento que você estiver cultuando a Deus, Jesus se faz presente através do Espírito Santo. Palavra sendo ministrada, Deus falando no teu coração. Não se distraia, não fique ansioso, não perca tempo com outra coisa, a não ser interagir com Deus, com Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Marta, ela perdeu essa oportunidade, focada mais no trabalho braçal dela, em fazer os afazeres domésticos, do que prestar atenção naquilo que Jesus queria para a vida dela naquele momento, que era ouvir aquilo que ele estava dizendo. Tá bom? Verso 42. Mas uma só é necessária, Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Então, amados, uma sexta lição, tem aquilo que é o mais necessário. Jesus fala que o mais necessário, Maria, ela está fazendo. O que era o mais necessário? Estar com a vida dela na presença de Jesus ali. Então, o que é mais necessário para mim e para você? Estarmos com a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? Reconhecer aquilo que Ele fez por nós. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Não é fácil. No momento da luta é difícil agradecer por tudo. Mas, sabe o que eu aprendi, amados? É olhar à minha volta e não observar somente aquilo que me falta, mas agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem feito. Porque muitas vezes nos falta algo, mas se nós olharmos para a nossa vida, a família toda com saúde, comida na geladeira, nos armários, as contas pagas, muitas vezes a pessoa lidando com uma enfermidade. Vamos agradecer aquilo que Jesus já fez, que Ele está fazendo, tá? E vamos focar, buscar em oração, uma vida em obediência, e se for da vontade dEle, aquilo que nos falta, Ele vai entregar nas nossas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras. O Senhor venha gravar no nosso coração e nos ajudar a praticá-la. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Queridos, meu nome é Pastor Fábio Rogério Melo. Se você gostou, curte, você vai estar nos ajudando, nos dando força para continuar. Nós temos um canal no YouTube chamado Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever, desde já, eu te agradeço de todo o meu coração. Deus te abençoe. Uma ótima noite.